Muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a mitomania, como lidar com pessoas que mentem. Entrei um pouquinho antes, porque hoje tem jogo. Eu sei que o pessoal tá aí meio, né, ansioso, principalmente quem é flamenguista. Então já entrei um pouquinho antes para a gente terminar mais cedo. Olá, Luciene, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Como é que você tá? Beijo, querida. Tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre mentira. Eu abri caixinhas de perguntas sobre a mentira, também já vou responder. Então vamos aí aguardar só um pouquinho o pessoal entrar e vamos falar. Obrigada, amor. Muito obrigada. Obrigadão mesmo. Deixa eu ver se as perguntas foram carregadas. Ah, carregou, dessa vez carregou. Porque anteriormente, em outras lives, eu tinha aberto a caixinha antes, e aí acabou que saiu antes de eu começar a live, mas hoje está aqui. Ontem eu só abri 10 horas da noite. Oi, Paula, boa noite, bem-vinda. Vamos falar, né? Já vamos começar a falar sobre a mentira. Existe uma patologia chamada mitomania, que é aquela pessoa que mente compulsivamente. Vamos falar sobre isso também. Boa noite, Paula. Bem-vinda. Então vamos lá, já vou começar aqui com as perguntas. Ó, a mitomania é uma doença? Sim, é considerada uma patologia, porém é difícil o diagnóstico. E quem faria esse diagnóstico? Se a pessoa não procurar relatando que tem esse problema, é complicado fazer diagnóstico. Geralmente as pessoas que têm a patologia, que têm essa doença, eles não admitem que precisam de ajuda, porque para eles essa mentira é como se fosse algo necessário, que pode ter sido desenvolvido na infância, pode ter sido desenvolvido ao longo da vida, não tem necessariamente uma causa exata de quando começou. As pessoas que têm essa mitomania nem sempre, como eu disse, vão buscar ajuda. Então é mais complicado de se pontuar. É mais pelo que a própria família relata e às vezes os amigos, mas é bem complicado de fazer diagnóstico. Mas existe, né, essa patologia e eles mentem muitas vezes sem necessidade. O que seria sem necessidade? Não está correndo nenhum risco de perder nada, não tem nada que ameace, mas mesmo assim essas pessoas mentem. Nossa, minha sogra é complicada. Olá, Natália, boa noite. E tem pessoas que têm essa mitomania que realmente não percebem, mas existem outras que têm essa doença, essa necessidade crônica de falar mentira. Por quê? Devido à baixa autoestima, a vida dela ela não acha, ela, homem ou mulher, tá, gente? Não acha a vida dela interessante. Então ela começa a falar mentiras para se tornar mais interessante e chega uma hora que isso fica fora de controle. E vocês sabem que quando uma pessoa conta uma mentira, tem que contar duas para poder sustentar a primeira mentira. E aí vai, né? É uma bola de neve. Chega uma hora que a própria pessoa acredita, muitas vezes, naquelas mentiras. Tá cheio de gente assim por aí mesmo. Pois é. Porém, muitos não querem, acham que tá tudo certo, que aumenta, que mente, mas não é um problema. É mais problema para quem convive, porque tem pessoas, inclusive essa live foi, esse tema foi sugerido, né? Eu ia falar sugestionado, mesma coisa. Sugerido por uma pessoa que tem um familiar que mente e ela fala: Nossa, Alessandra, ele tá mentindo ali descaradamente. Como pode? E aí eu falei para ela dar uma refletida,
que talvez a pessoa nem tenha aquela... Não é mais consciente a mentira. Ele próprio acredita, de tanto falar aquelas coisas, ele próprio acredita na mentira. Só que quem conviveu com a pessoa, quem esteve anos e anos do lado, sabe que não é verdade. Jéssica falou, eu ficava me perguntando, mas gente, uma vez descobri que ela falava que o filho morava em São Paulo, o filho dela é meu marido e mora comigo no Rio. Ela achava o São Paulo mais interessante que Rio, pelo jeito. Oi, irmã, boa noite. É, desse jeito, gente. Então, deixa eu ver mais perguntas aqui. Você acha que existe alguém que nunca mente? Não acho, gente. Porque... Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Entrei um pouquinho antes hoje por causa do jogo. Tá todo mundo, né, aguardando. Então eu falei, vou entrar antes para terminar um pouquinho antes também. Voltando aí à pergunta, você acha que existe alguém que nunca mente? Não. A mentira, existe aquela mentira que a gente considera social, né? Porque a gente fala assim, ai não, mas eu não suporto mentira, eu não quero que minta para mim. Só que, se falar a verdade, muitas vezes a pessoa fica magoada. Aí as pessoas, então por que pergunta? Gente, a pessoa pergunta com o interesse, né, e a vontade de ouvir aquilo que ela quer. E se a gente sabe que a pessoa não vai suportar a verdade, geralmente, ainda mais pessoas que a gente gosta, geralmente a gente mente sim. Ah, Alessandra, eu não minto, eu vou falar a verdade. Pois é, se você fala a verdade a qualquer preço, você pode magoar as pessoas. Ah, mas eu fui ensinada assim. Tem pessoas que realmente têm aquela coisa, não, eu não minto, eu não posso mentir porque eu acredito que a mentira é errada, a mentira é pecado, a mentira... Seja lá o que for, a pessoa acredita, tem essa crença, que ela não pode e não deve mentir, porque mentir foi ensinado para ela, que mentira nunca vai ser bom. E realmente, gente, pagar o preço da verdade é muito mais libertador. Por que é um preço, Alessandra, se é a verdade? Pois é, porque nem todo mundo está preparado para ouvir essa verdade. Mas a pessoa que conta, se ela fala a verdade, ela pode daqui a 10 anos ser perguntada sobre aquilo que ela vai falar a mesma coisa. É uma verdade. Então ela não vai esquecer. O problema do mentiroso é que ele inventa, às vezes, uma história. Quando é a mitomania, é uma história, às vezes, mirabolante. Ele inventa um monte de detalhes que nada é verdadeiro. E depois, mais para frente, ao ser questionado novamente sobre aquilo, a história já é completamente diferente. E aí, realmente, as pessoas que já perceberam que a mentira dessa criatura é patológica, aí tem realmente a revelação de que é mentira, né? Então, quando a gente fala a verdade, o preço às vezes pode ser alto, mas você vai se sentir bem, porque você vai sempre lembrar. Agora, o mentiroso, sempre a gente fala, né? Tem que contar mais 2 mentiras para sustentar a primeira. E às vezes ele mesmo não lembra do que ele falou. E aí fica complicado. Perde aí a credibilidade, a confiança das pessoas. E algumas pessoas não suportam, porque se quebra a confiança. Complicadíssimo. Olá, pessoal que está entrando. Estética. Ruth, tudo bom? Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas aqui. Legal. O que fazer quando a própria pessoa, de tanto mentir, acaba acreditando, estava lá, na própria mentira? Geralmente isso acontece, tá? A pessoa, você vê que para ela já se tornou uma realidade. Né? As pessoas que têm essa mentira patológica, essa mentira crônica, muitas vezes você sabe que aquilo é mentira, mas ela fala de uma forma com uma certeza que aquilo se torna realmente verdade.
Ela não sabe, chega uma hora que algumas pessoas, gente, tudo que eu falo aqui, eu estou falando de uma forma geral, pode ser que existam pessoas diferentes. Até quando a gente está tratando cada ser humano é individual, não é assim para todo mundo, mas na live a gente dá uma panorâmica do que a gente mais vê. Não quer dizer que todos sejam assim, tá bom? Só para salientar isso. Então, mas muitas pessoas fazem isso, né? Acabam acreditando na própria mentira. E quem sabe da verdade fica assim, meu Deus, mas não é possível. Não é possível que ela acredite nisso. Mas é possível. E ainda tem pessoas que fazem isso propositadamente. Que aí a gente vê, né? Mídia, tudo pode ser uma mentira, mas se contado 1000 vezes, daqui a pouco vai se tornar verdade. As pessoas vão tomar aquilo como uma verdade. Isso a gente precisa ter muito cuidado. É também uma forma de manipular as pessoas. É uma forma de manipulação para querer que a gente acredite naquilo que não é verdadeiro. Por isso que você precisa analisar, pensar, sentir, não só ficar aqui, ó, né, no racional, mas sentir também se aquilo faz sentido para você. Para você. Para o outro, não importa. Para você faz sentido? Desce um pouco, sai do pensamento, sai do racional e vem para o coração. Percebe se aquilo para você é uma realidade ou não. Não, para mim não é, ok. Nunca vai ser. Não existe nada nesse mundo que seja 100% unanimidade. Não existe, gente. Nós estamos num planeta de dualidade. Nunca vai ter algo que é 100%. Sempre vai ter um lado que está, né, com aquela porcentagem ali. Pode ser 1%, mas vai ter. Tá? Então, não tem unanimidade nesse planeta. E aí você precisa sentir o que faz bem para você, de acordo com as suas crenças, de acordo com o que você sente. Então, se perceba, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Façam, o pessoal tá fazendo aí perguntas na interrogação. Eu tô aqui respondendo, tá? Deixa eu ver. O mentiroso, quanto mais tem algum distúrbio ou mau hábito, sim, a mitomania é considerada uma patologia, Adriana. Só que no início, né, acho que você entrou depois, vou repetir. Eu falei que nem sempre o diagnóstico é fácil. Primeiro, que a pessoa não procura nenhum médico, né, não procura psiquiatra, não procura psicoterapia, porque para ele tá maravilhoso, é daquela forma mesmo, ele acredita naquilo. E muitas vezes foi desenvolvida essa patologia porque a pessoa tem baixa autoestima, a vida dela não é interessante, pode ter sido, né, um distúrbio desenvolvido lá na infância, onde a pessoa percebeu que se falasse a verdade iria ter castigo, iria, né, apanhar, perder brinquedos, enfim, todo aí o arsenal de educação, entre aspas, que antigamente era até mais rígido com isso. Hoje em dia está melhorando, mas ainda tem muita gente que ensina a criança que tem que falar a verdade, mas ela percebe que se ela falar a verdade, ela vai ficar de castigo, ela vai, né, perder algum benefício. Então a criança é muito inteligente. Foi o que eu falei no story hoje. Aí dizem assim, a criança não mente. Mente sim, quando ela percebe que ela vai se prejudicar, que ela pode se prejudicar em algo, ela mente. E nós, adultos, também ensinamos uma criança a mentir, muitas vezes sem perceber. Eu dou sempre o exemplo de toca um telefone, tem uma criança lá que já pode atender o telefone, a gente pede para a criança atender, e se você, mãe, pai, não está com vontade de atender o telefone, o que a gente fala? Não, diz que eu não tô. Ou então, né, a mamãe tá dormindo, alguma coisa desse tipo. E aí a criança vai mentir. E aí, a gente está ensinando ela a mentir. Né? E como não é para uma criança, mais do que você falar que não pode mentir, é você mostrar o exemplo. E a gente dá outro exemplo.
né? Então é complicado. A criança não sabe discernir. Então, minha mãe, meu pai fala que não pode mentir, mas eles mentem ou até mandaram a criança mentir. Então é confuso para a criança, né? Então, quando ela percebe, tem crianças super inteligentes, miudinhas, já percebem que falar a verdade vai ser prejudicial. E mentir é algo que até a mãe e o pai fazem. Então, aí pode ter vindo dessa fase e a pessoa de tanto falar, de tanto proferir mentira, ela própria começa a acreditar. E chega uma hora que ela não sabe discernir o que foi verdade ou não. Se é fantasia, se é coisa. E aí a pessoa fica ali absorvida em tudo que ela já contou de mentira, tá? Isso pode acontecer. Oi, Valesca, boa noite. Lenita, Adriana, todo mundo aí, boa noite. Sejam bem-vindas. Estamos falando sobre a mentira. Mitomania é lá considerada uma patologia e geralmente traz bastante prejuízo, mas tem pessoas que têm uma consciência de que mentira não é legal, mas quando ela já viu, ela já mentiu. Aí essas pessoas podem procurar ajuda. E aí um atendimento terapêutico vai ajudar bastante, que é para ela, através da terapia, conhecer as necessidades dela, o porquê que ela precisa mentir, porquê que ela precisa tanto ter dessa vaidade, né, de ter uma vida diferente do que ela realmente tem. Então, através do autoconhecimento, da busca de ser realmente, de ver realmente quem ela vai conseguindo identificar os motivos da mentira, das mentiras que ela mesma conta. Mas quem é já de forma já patológica aí não consegue identificar isso não. Aí não busca ajuda e, né, começa a falar mais mentiras para sustentar aquelas que já foram ditas. Então a Paula perguntou: como ajudar a essa pessoa a entender que ela tem mitomania? Pois é, muitas vezes você vai falar, vamos supor que seja alguém da sua família, você vai falar e a pessoa pode não ter consciência disso. Ou achar que agora já faço isso há tanto tempo e é assim que eu vivo e tá tudo bem, e se aceitar e continuar. Vai depender muito do que ela tem ali, né, dentro dela. A gente não tem como. É a mesma coisa, gente. É como se esse é um distúrbio, uma patologia, seja como vocês, né, encararem que é. Mas vai mostrar para a pessoa algo que ela não acha que é problema, né? Então, só vai ter tratamento, só vai buscar tratamento se ela identificar que é ruim para ela. Né? Se ela passar por alguma situação na qual ela foi ali, né, desmascarada, sei lá, e aí perdeu alguma coisa com isso, aí muitas vezes ela procura ajuda para poder ter de volta, né, uma pessoa, um relacionamento, uma amizade, aí depende muito. Mas não é por qualquer coisinha que a pessoa vai procurar, não, tá? Porque às vezes ela já funciona dessa forma, né? Então ela não tem a consciência de que isso é ruim para ela. Se ela tiver, aí ela pode buscar ajuda, tá? É através de muita consciência, né? Que às vezes a pessoa não tem, de achar que isso é ruim para ela. Oi, Josi, Adriana, Mary, bem-vindas. Estamos falando sobre mitomania, né? Mitomania e a mania de mentir, mas existem pessoas que não são consideradas mitomaníacas, né? Ou mitômanas, tem um nome estranho, mas mentem. Mentem por conveniência, né, por já ter que sustentar mentiras anteriores, e aí vai se enrolando cada vez mais. O que mais aqui? Isso aqui eu já respondi. Opa, mais uma pergunta aqui.
Como recuperar a confiança depois de uma pessoa mentir? Pois é, confiança é algo para se recuperar bem complicado, né? A gente dá até o exemplo da taça, né, de cristal. Se quebrou ali, rachou, você nunca mais, né, vai colar e voltar como era. Mas aí vai depender muito de cada um, gente. Ponderar, né, se vale a pena realmente ou não, dar uma outra chance para aquela pessoa. Se aí vai depender de cada relacionamento, de se fosse comigo, né? Recorrências também, né? Então, a gente não pode só dizer que faz assim, faz assado para você recuperar a confiança. Não tem fórmula, tá, gente? Nada na vida realmente tem fórmula, faz assim, faz assado que vai dar certo. Não, às vezes você faz igualzinho. Vamos supor que eu desse aqui um conselho, coisa que não é bom, né? Porque se a pessoa te pergunta, aí sim você até pode, mas não é legal porque você também não vive a vida da pessoa. Mas vamos supor que eu desse lá uma fórmula. Aí a pessoa vai, porque deu certo comigo, exemplo, né? Isso deu certo comigo, faz assim, faz assado, a pessoa faz igualzinho. Mas com ela pode não dar certo. Porque são outras pessoas, consequentemente outras variáveis, outras reações. Então, não tem, gente. É preciso você realmente se conhecer, né? Em primeiro lugar é você, ver o que está no seu coração, não se apegar a conceitos só porque você, eu sempre acreditei nisso. Você pode mudar, você tem o direito de mudar, né? Todo mundo tem. Não é porque, me ensinaram assim, eu vou ficar com isso para sempre. Não, você pode mudar. Sente, vai por mim, né? Em relação a isso. Sente o que é ali bom para você naquele momento. Alessandra, eu senti e me dei mal. Ok, mas você pode mudar de novo, né? A gente tem dificuldade de querer, né, decidir algumas coisas, mas se não der certo, a gente muda novamente. O problema é que a gente tem muito medo, né, de mudança, principalmente mudança de comportamento, porque a gente acha que, nossa, não sei como é que vai ser perigoso. Gente, viver, experimentar. Não deu certo, você muda. Simples assim? É simples, porque na teoria é super simples, na prática é complicado. Como tudo na vida, né? Simples, se você conseguir colocar em prática. Não conseguiu, vai se tornar difícil. Por isso que não pode ter fórmula, entendeu? É cada um, não tem jeito. A vida é um grande laboratório, são experimentos a todo momento. E verificar qual vai ser o resultado. A Adriana falando, eu confrontei uma pessoa que mente exageradamente e me põe na mentira querendo que eu afirme. Pois é, aí já é complicado, né? Porque aí você tem todo o direito de falar que não, né? Se você sabe que é mentira, você tem esse direito, né? Mas dependendo, né, do que aí realmente a gente não pode concordar. Mas se forem coisas, né, bobas. Eu geralmente falo assim, né, fulana? Vamos supor que a pessoa quer que eu seja ali uma pessoa que afirme o que ele está falando e eu sei que é mentira. E é uma coisa boba, não é uma coisa, né? Falar, olha, não lembro, entendeu? Mesmo que eu lembre. Porque, gente, não vale a pena. Né? Se a pessoa tá ali, tá falando um monte de mentira, eu sei que é mentira. E vai me perguntar, eu falei, olha, já eu tô confundindo aqui, não lembro não. Pronto, sabe? Para não gerar, né, ainda mais dependendo de com quem foi, na frente de quem, tem todas essas variáveis que eu falei para você, né? Para vocês. Mas eu me faço às vezes de, né, nesse caso, de boba. Né, Alessandra? Não, não sei. Ai, tá tão confuso que eu não lembro. Acabou. Saio pela tangente, não falo nem que sim, nem que não, porque senão, gente, a gente não vive em sociedade, né? Até na palestra que eu fui do Marcos Lacerda, ele falou, o Christian estava lá, né, Christian?
ele falou que a mentira é o cimento da sociedade. Aí eu, cimento, né? Pois é. Se você falar a verdade para tudo que te perguntam, para tudo que você vê, primeiro que a verdade, né, é muitas vezes sua e o outro não acha aquilo, né? Mas se você sempre colocar o que você acha, você não vive em sociedade. Você vai viver numa ilha, né, cercada por águas, porque pessoas não vão conseguir ficar próximas a você. Aí, às vezes, tem pessoas que são radicais. Ah, mas se for para falar mentira, eu prefiro mesmo ficar sozinha. Gente, eu não estou falando de coisas graves. Estou falando de amenidades, futilidades, né? Coisas bobas, mas que se eu falar o que eu penso, eu vou magoar as pessoas, né? Tô falando nesse sentido, tá bom? Realmente, se a gente falar tudo o que a gente pensa, vai dar ruim, vai dar problema. Então, a gente faz a egípcia e não fala, né? Ah, Alessandra, mas eu não consigo falar uma mentira. Dá um sorriso, né? Faz a egípcia e sai pela tangente, porque senão você não vai conseguir conviver em sociedade. A verdade é essa. Ai, por isso que ele falou que é o cimento da sociedade. A gente coloca máscara, gente, e desde para viver, né? E desde criança a gente é ensinado a ter essas máscaras, né? Mas essas máscaras não seriam prejudiciais? Não, se você sabe o que você está usando. Né? O problema é quando a gente se identifica com essa máscara e a gente pensa que a gente é só isso. Não, se eu sei que eu estou usando uma máscara social, se me perguntam algo e eu não penso daquele jeito, mas eu naquele momento eu falei, porque eu sabia o clima que ia gerar naquela reunião, né, naquele convívio com aquelas pessoas, mas eu sei quem eu sou. Coloco a máscara para viver, né? Ali naquele momento, mas eu sei que eu não sou daquela forma, tá ok. O problema é quando a gente pensa que a gente é daquele jeito, não admite ser diferente e você se identifica com essa máscara o tempo todo. E a gente não é a mesma pessoa o tempo todo. Quem pensa que é, ainda falta se descobrir. Mas faz parte. A mentira a mentira é ele for muito agressivo comigo, dizendo que eu não lembrava das coisas. Aí se faz de boa. Ih, não tô lembrada mesmo, não. Deve ser o Alzheimer. Entendeu? Tô comendo. O que o pessoal fala que dá boa memória, gente? De comida? É o quê? Tô comendo pouco, o quê? O que dá boa memória? Peixe. Tô comendo pouco peixe. Ômega 3, né? Que tem ômega. Então, sabe? Ao invés de confrontar outra pessoa, fala, tô comendo pouco peixe, estou com problemas. Acabou. Você vai ter a paz, entendeu? Porque não adianta confrontar. Primeiro, se a pessoa tiver, né, a mentira aí patológica, primeiro que ele acha que é verdade. Se a pessoa sabe que tá mentindo, mas quer você ali pra... Ele sabe que é mentira, né? E você não vai concordar com uma mentira. Então, independente da origem da mentira da pessoa, que pode ser patológico ou não, você tem o direito de concordar ou não. Mas se você for confrontar, vai sempre dar problema. Então é o que eu falei, da máscara da sociedade. Né? Não precisa confrontar, deixa a pessoa. Né? É aquela coisa, ele pensa que me engana e eu finjo que acredito e vivemos. Sem confrontos, sem guerra, entendeu? Ah, mas vou deixar isso o tempo todo? É melhor do que ter guerra o tempo todo, né? Eu penso assim, não vou confrontar porque, ainda mais se a gente já tentou, né? E não deu certo. Então você tem que mudar as suas táticas para poder conviver.
né? Ah, mas eu vou me anular o tempo todo. Aí você tem que sentir se é bom pra você ou não. Ai, não é bom. Beleza, então eu vou me afastar de todo mundo, porque, né? Dependendo de como você vai conviver com quais pessoas realmente. Mas se a gente não pode se afastar e não quer se afastar, pelo menos nesses momentos a gente finge demência, faz a egípcia e deixa, né? Quem mente muitas vezes não mede as consequências. Não. Primeiro, né, Lenita? Ainda mais se ela contar uma história que pode prejudicar outras pessoas e a ela própria, muitas vezes é ela própria, ela vai arrumar mais mentiras para sustentar. E aí, né, a partir dessas outras mentiras é que as consequências começam a tomar uma proporção maior, né? E aí é complicado, né? Realmente não mede, não. Eu falo que não lembro, mas ele grita e diz que lembro sim. Ah, então eu lembro. Ih, tô lembrando. Eu tô falando assim, gente, porque eu sei mais ou menos, né, o contexto do que a Adriana tá falando, né? Então por isso que eu tô falando desse jeito. Eu sei mais ou menos o contexto, tá bom? Mas tem que perceber, né? Se você quer guerra com essa pessoa ou você quer que seja um encontro mais leve, você não quer entrar numa, né? Você não quer, sabe, estragar aquele momento. Deixa a pessoa achar que você. Ah, é. Olha, gente, tô tão confusa. Não tomei meu remédio hoje. Se faz da doida. A doida é você, entendeu? Gente, né? Porque se a gente quiser mostrar, né, sempre que o outro, mesmo ele estando errado, gente, a gente ficar querendo mostrar, só vai dar problema. Porque a própria pessoa não tem consciência. Não tem como a gente abrir a cabeça da pessoa e colocar a consciência lá dentro. Então você já tentou, né? Já fez, não dá, muda a sua tática. Se faz de doida naquele momento para poder levar. Não tem jeito não. Forte essa palestra do Marcos, foi fofinho, não, não foi fofinho, né? E é o que ele falou, a gente admite que tem que ter a mentira para se viver em sociedade, gente, sociedade. Ah, Alessandra, poxa, mas isso não é errado, gente. Vai ser certo ou errado de acordo com o que você acredita, né? Se você acredita que, nossa, se eu mentir, eu vou ser castigada, se eu mentir é pecado, eu não, né? Tem tanta coisa que as pessoas acreditam acerca da mentira, e se realmente isso te incomoda tanto, não faça, sabendo que você vai ter consequências. Quais consequências? De não ficar perto de algumas pessoas. Ah, mas eu não ligo, eu prefiro ficar sozinha, então tá ok. Por isso que eu falo, sente o que você quer para sua vida, né? O que é mais importante? Eu mostrar que aquilo é errado, eu sempre ter razão. Ah, mas eu tenho sempre razão. Tá, mas o outro também pensa que tem. Então, eu prefiro muitas vezes, né? Aquela coisa de ser feliz ou ter razão. Eu prefiro ser feliz, gente. Vamos ser felizes, né? Deixa o outro ter a razão, deixa ele ficar lá. Só que aí é diferente, entendeu? Eu tô vendo o que eu tô fazendo. Eu não tô sendo enganada pela pessoa. Eu me deixo naquele momento, né? Ser enganada. Me deixo ser enganada para ele pensar que me enganou, mas eu tô vendo. Entendeu? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu fico com muita raiva e é muito triste. Pois é, a raiva é uma reação, né? E quando a gente reage com raiva, a gente quer que o outro mude o comportamento, a gente quer que o outro entenda que aquilo é errado, mas essa raiva só te faz mal, porque você que está sentindo. É como se você, né, para o seu corpo isso é ruim, né? Ah, mas o outro não percebe? Não, não percebe, né? E tem gente que percebe? Tem, e faz de propósito.
Então, como a gente não sabe o que está no coração do outro, para mim pouco importa. Se é de propósito, se é doença, se é porque gosta de mentir, não me interessa. Eu vejo o que está dentro do meu coração, o que eu quero para mim, o outro, ele escolhe o que ele bem entender para a vida dele, entendeu? A gente não tem como comandar com o que o outro faz, né? Não tem. É mesmo vendo que tá errado, que aquilo é uma mentira. Ah, eu não vou ser conivente. Ok, você tem todo o direito de não ser. Mas se você ficar sempre ali, né, em embate com essa pessoa, a convivência é inviável, né? Mesmo a convivência esporádica. E tem algumas pessoas que a gente tem que relevar, né? Dependendo dessas pessoas, se é que vocês me entendem. Oi, Lu! Esse caso é diferente, aí tô muito afastada mesmo. Quero paz, mas a vontade de socar é grande. Pois é. É porque a indignação, né? Como assim, ai, como pode essa pessoa ser assim? Quando você passar a aceitar que a pessoa é assim. Alessandra, mas é errado. Mas ela é assim. Muda, entendeu? Não tem mais indignação, ela é assim. A aceitação eleva muito a nossa vibração. Se você for olhar a tabelinha dos lá das emoções, a raiva vibra em 150 Hz, né? E a aceitação em 350. Então, quando você aceita, fulana, beltrana, cicrana são mentirosas, manipulam os outros, querem me manipular também, são X, Y, Z, tudo de ruim. Eles são assim. Ah, mas não deveria ser. Mas eles são. Então a gente sai da raiva e vai para aceitação. Quando a gente aceita o outro, gente. Ah, Alessandra, mas é tão ruim. Sim, é ruim quando você fica querendo que a outra pessoa se modifique porque você acha que é errado. Se ele não acha que é errado, não tem nem noção, né, que tá errado, é dessa forma que já tá há anos e a pessoa não vai mudar, você aceita. Aceitar eleva a sua vibração. Por isso que a gente precisa olhar, identificar o que a gente quer pra gente, né? O outro, ele faz o que ele quiser. E se eu aceito, eu não crio expectativa. Ele é assim. O que eu faço com isso? Não, aceito. É um trabalho, gente. O curso que eu fiz de autoconhecimento, né, que mudou a minha forma de pensar, me tirou, né? Lógico, não vou falar zero. Tenho zero expectativas perante as pessoas. Claro que não. Sou ser humano, carne e osso. Mas, nossa, fez com que eu aceitasse muita coisa que eu era revoltada, né? É chamado, né, esse curso é Patchwork, o trabalho do caminho. É um trabalho de você olhar para aquilo, identificar que a pessoa é daquele jeito. Eu não posso mudá-lo. Não adianta eu ficar com raiva. A raiva vai me consumir e a outra pessoa vai continuar desse jeito. Então eu olho, observo, percebo que a pessoa é assim, percebo que ela não quer mudar, percebo que ela não tem nem, assim, uma ponta de consciência. Aí eu falo, ok, ela é desse jeito. E eu, o que eu faço com isso? Não me diz respeito, porque é a outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser qualquer pessoa. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu pai. Mas é minha tia. Não importa. A pessoa é do jeito que é. E eu tenho que lidar com isso. Sempre sou eu, nunca é o outro. Entendeu? Por conta disso, porque a gente só... Quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente busca, é um trabalho diário,
mas nem a gente se conhece. Gente, quando a gente fala assim, eu conheço, eu sei exatamente o que o outro não sabe, isso é falso. Você não sabe exatamente nem o que você é capaz, quanto mais o outro, entendeu? Porque a gente ainda não passou por todas as situações da vida. Então, cuidado com essas afirmações de você achar que você sabe o que o outro é capaz, você não sabe nem o que você é capaz. Se você tiver essa consciência, diminui bastante, né, essa indignação, essa raiva, tá bom? Paula falando, é triste mesmo, porque a pessoa começa a entrar no mundo paralelo das mentiras que a pessoa mesma inventa. Sim, ela entra e daqui a pouco... Gente, eu vou dar o exemplo, porque os meus exemplos eu posso dar, né? Falar igual o Marco Lacerda, não é que seja régua, mas é porque, né, não tem que ser igualzinho, mas exemplo no intuito de vocês verem que eu também, né, na minha vivência, já passei por isso. Eu tive um padrasto, já faleceu, né? Gente, que ele acreditava piamente no que ele contava. Mas por quê? O padrão dele era assim. Hoje em dia, minha mãe, né, a gente fica rindo quando lembra disso. Ele era chefe de departamento pessoal, né? Trabalhava em RH, porém, ele tinha uma personalidade muito difícil, né? E quase não parava em emprego nenhum. E aí, quando ele ia procurar um emprego, ele só procurava de chefia. Ele não admitia entrar por baixo e depois crescer lá, né? Só que aí ele tinha que, né, se manter, aí arrumava lá um emprego. O emprego, ele não era nada de chefe, mas para as pessoas, eu estou chefiando a empresa tal no departamento de RH. Aí, a gente olhava para a cara da outra, minha mãe, né, com aquela... Tinha que fazer cara de paisagem, porque aí daqui a pouco ele falava outra coisa, que ele dava aula, né, nessa área, ele dava aula em faculdade. Hein? Ele nunca tinha nem entrado numa faculdade, nem como aluno, porque o que ele tinha de chefia era nível técnico. E antigamente o pessoal aprendia muito, né, na prática. Não precisava de faculdade. Gente, ele dizia que era professor, né? Nossa, olha, quem via acreditava. E a gente ria, porque assim, e ele parecia que acreditava também naquilo. Gente, meu Deus do céu. Ficava rindo, vai fazer o quê? Né? Aí depois eu, né, estudando, vindo para essa área de terapia, eu vi que a vida dele, ele considerava uma vida tão sem graça, tão para baixo, tão medíocre, que ele inventava personagens de professor universitário, de chefe de departamento pessoal, para se tornar melhor. Primeiro para ele, né? E depois para os outros, né? E o povo acreditava, porque era muito eloquente. Entendeu? Ai, ai, é muito engraçado. Acho graça. Verdade, para a saúde mental é melhor não bater de frente. Com certeza. Faz a egípcia e ri e pronto. É muito gerando TRG. Isso. A gente é que precisa se cuidar, gente. Porque o outro, a gente não sabe os motivos pelos quais eles estão mentindo, né? Se enredaram, é uma rede mesmo, se enredaram por essa mentira e as pessoas vão. Ele fingia que enganava e eu, né, fingia que gostava de ser enganado também. Vamos lá, pronto. Tá rindo, Adriana? É verdade verdadeira. Mariana, Renata, boa noite, queridas. Mas é isso, tá? E infelizmente algumas pessoas mentem conscientemente, outras mentem porque já, né, já criaram um personagem e elas mesmas acreditam, outros são patológicos, então assim, a gente não dá diagnóstico, né? A gente só observa, né? E se a pessoa pedir ajuda para tratar a parte emocional, tem como tratar com terapia, né?
através da terapia, vai ter o autoconhecimento, ela vai se perceber por que ela precisa criar esse personagem, né? Se ela quiser, senão ela vai morrer assim. E tá tudo certo. O que mais, meus amores? Digam-me aí. E, ó, daqui a pouco vai começar o jogo, daqui a pouco o povo vai me abandonar, então vamos deixar as perguntas aí, se alguém tiver mais, pra gente ir terminando aí essa live de hoje. Eu já respondi todas as perguntas. E quem quiser também, gente, pode colocar aí o que vocês acham, tá? Não sou dona da verdade, não, porque até porque essa verdade aí não existe, né? Isso é o que eu penso, é o que eu acho no momento, é o que eu pesquiso, é a minha vivência, mas não quer dizer que isso é para sempre, né? Depois a gente pode mudar, e graças a Deus. Vai ficar gravada, Rê, fica gravada, né? Toda live fica gravada e amanhã sobe lá pro meu canal, vizinho. Eu sei que você já está inscrita, que você sempre coloca lá, né? Você gosta de ver meus vídeos, tá bom? Vai amanhã lá para a playlist de lives. Tem mais de 130 lives, tá bom? Ah, obrigada, querida. Boa noite para você também. Bom descanso para todos nós, né? Eu tô pensando em colocar a live para quarta-feira às 20. Depois eu vou fazer, amanhã eu vou fazer uma enquete para ver se vocês acham melhor. Às 20 horas, porque sempre toda quarta tem jogo, né? Aí às vezes, pessoal, jogo, agora novela, de repente 20 horas vai ser melhor. Porque eu estava trabalhando também, né, indo dar aula ou atender, né, também às quartas, aí às vezes eu chegava em cima da hora. Mas eu mudei a minha agenda e quarta-feira eu tô atendendo online. E online dá para atender de casa, né? Então, né? Mas acho que dá para botar para as 20. Mas eu vou abrir uma caixinha para vocês me responderem, que aí tem que ser o que é melhor para vocês também, tá bom? Vai ser ótimo, Lenita falou. Ah, então tá bom. Mas eu vou abrir a caixinha e me respondam, tá, gente? Que aí às 20 horas fica, eu acho que vai ficar, né, melhor aí, né? Principalmente por causa de novela, futebol, tá bom? Por mim, tudo certo. Ah, que linda. Obrigada, gente. Muito obrigada por, né? Tem o pessoal fiel que está sempre aqui. Gratidão, gratidão mesmo, do fundo do meu coração. E eu gosto que vocês me deem sugestão, porque, como eu falo, né? Desde 2018 fazendo live, tem horas que a criatividade vai pro beleléu. Acho melhor 20 horas. Ê, que bom. Paula, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, tá? É um bate-papo a live. O objetivo é da gente, né, trocar, né, falar aí o que a gente pensa, né, ter uma visão diferente, né? Muitas vezes a gente tem aquela visão, né, que acha que só é aquilo que está certo, só aquilo que é possível, mas quando a gente ouve outra pessoa falando, né, abre um pouquinho a nossa mente, né, ajuda a gente a pensar um pouquinho fora da caixa, né? E aí é muito bom para todos nós. E eu sinto também essa troca aí com vocês, né? E eu aprendo muito aí também com vocês. E quando eu tô falando aqui, eu sou a primeira a me ouvir, né? Então, tudo que eu já aprendi ao longo desses anos, eu falando aqui novamente, eu tô reforçando para mim, em primeiro lugar. Então, eu aprendo muito. E essa troca com vocês também, tá bom? Beijo, meus amores. E, ó, em relação ao jogo, eu sou Corinthians. Quem não é flamenguista, torce contra, né? Vou terminar a live antes que eu sei que tem um monte de flamenguista aqui. Mas vai ser 2-0 Corinthians. Beijo, hein, gente? Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso e vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.